Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran. Quem que é esse cara que tem o nome esquisito? O cara chama Tacla. Você tem que saber quem que é o Tacla Duran, porque esse cara pode colocar o Sérgio Moro e o Deltan Dallagnol na cadeia. O que ele tem para falar faz o Sérgio Moro tremer. O Sérgio Moro perde o sono quando pensa no Tacla Duran. Então, se você não sabe quem é, eu vou te contar desde o começo para você entender. Venha comigo, porque você tem que saber essa história na ponta da língua. Quem é Tacla Duran? Eu te explico. Vem comigo. Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Que bom que vocês voltaram. Se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Roberto Cardoso, eu tô aqui todos os dias, tá? Você sempre pode voltar que tem vídeo novo, tem informação para você. Se você prefere transmissão ao vivo, tem live 2 vezes por dia, tem às 10 da manhã, todos os dias, menos de domingo, tem às 7 da noite, todas as noites. Pode vir que você é convidado. Se você vier uma vez, você vai gostar. Tá? Participa de uma que você vai ver, é bem bacana. Pode vir quando você quiser. Só te peço para você se inscrever no canal. Você já não está aí com seu celular na mão, você já dá um cliquezinho, rola um pouquinho assim para baixo e inscrever-se. Você não tem ideia do quanto é importante, quanto ajuda a gente a fazer o trabalho, tá? Mas se além disso você ainda quiser contribuir com o canal, você pode se tornar membro a partir de R$ 7,99 por mês e de quebra o seu nome ainda aparece no final dos vídeos. Fechou? Então deixa eu explicar para você. Quem é esse tal de Tacla Duran? Nome esquisito, né? Tacla Duran. É Rodrigo Tacla Duran. Rodrigo Tacla Duran era advogado da Odebrecht. Sabe a construtora Odebrecht? Ela estava sendo investigada pela Operação Lava Jato, lá do Sérgio Moro, e estava um monte de gente sendo presa, né? O pessoal da diretoria, os chefões lá. Quem não tinha sido preso sabia meio que estava sendo preso assim. E a Lava Jato foi lá para prender esse tal de Tacla Duran. E ele sumiu. Cadê o cara? O cara, ó, quando foram ver, já estava lá na Espanha. Porque ele é brasileiro, mas ele tinha dupla cidadania. Ele também é cidadão espanhol. Aí ele pegou, ó, foi embora, já estava lá na Espanha. A Lava Jato acionou a Interpol, falou que ele era fugitivo da justiça brasileira, que ele era corrupto, que ele lavava dinheiro e tal. A Interpol foi atrás dele. Acionaram a justiça da Espanha, acionaram a justiça da Suíça para obter informações dele, foi todo mundo atrás, ele estava lá na casa dele em Madrid, recebeu todo mundo, conversou com a Interpol, mostrou documentos, a Interpol falou, sabe o quê? Você tem razão, pode ficar de boa aí. Tirou o nome dele da lista de procurados e falou, não, o cara não é foragido não, ele está de boa. A justiça da Espanha também deu razão para ele. A justiça da Suíça também deu razão para ele. A justiça dos Estados Unidos também deu razão para ele. E aí ele quis falar. Então é o seguinte, vocês não estavam querendo aí no Brasil fazer delação premiada com todo mundo da Odebrecht? Eu quero falar. Vocês vão deixar eu falar? O Sérgio Moro falou, não deixa, não, deixa para lá, deixa para lá, deixa para lá. Botaram panos quentes. Nunca ouviram Tacla Duran, ele se ofereceu para falar por videoconferência, não, ó, eu quero fazer essa delação, não tá todo mundo falando aí? Eu falo daqui da Espanha. Sérgio Moro não quis. Que coisa estranha, né? Não faz muito sentido. O cara que fugiu, tava querendo falar, o Sérgio Moro que tava querendo que ele trazer ele para cá, não quis ouvir o que ele tinha para dizer, ficou por isso mesmo, e essa história tá enterrada desde 2015 e 2016. Só que ele deu uma entrevista. E nessa entrevista ele contou o que aconteceu que a gente não tinha ficado sabendo. Segundo ele, e ele tem provas, aconteceu o seguinte. Todo mundo da Odebrecht estava sendo procurado pela Lava Jato, estava sendo preso e fazia um acordo de delação premiada. Só que era o seguinte, no caso dele pelo menos, ele foi procurado por um cara que se chama Carlos Zuccoloto Júnior. Esse cara é advogado, o Zuccoloto. Mas não é qualquer advogado não. Ele é padrinho de casamento do Sérgio Moro. Ele procurou o Tacla Duran com a seguinte proposta. Falou assim, olha, você vai ser preso, você vai pegar uma boa cana, você vai ficar preso uma boa quantidade de anos e você vai ter que pagar uma multa de 15 milhões de dólares. Vai ser cobrado isso de você. Mas eu posso conversar com o Deltan Dallagnol, e eu dar um jeito de fazer uma delação bacana para você. Eu reduzo a sua multa de 15 milhões para 5. Então fica mais ou menos assim. Você ia ter que pagar 15, não é? Você vai pagar 5.
5 milhões, você vai precisar contratar esses advogados aqui. O Zuccolotto tinha um escritório de advocacia junto com quem? Com a esposa do Sérgio Moro. Veja só as coisas. Você vai contratar aqueles advogados por 5 milhões de dólares. É lógico que isso não é o preço do escritório de advocacia, era o por fora, né? Era o dinheirinho que eles iam ganhar ali. Contrata esses advogados aí por 5 milhões de dólares e 5 ainda sobra para você. Você não ia gastar 15? 5 é a multa, vai baixar para 5. 5 você contrata esses advogados para a gente fazer o nosso churrasco aqui. E 5 você guarda, ainda vai sobrar 5 para você. E a gente reduz bastante a sua pena. Você vai ficar lá, passa para prisão domiciliar, tal. Daqui a pouco você sai e fica de boa. Essa foi a proposta que ele fez, quer dizer, ele estava vendendo uma delação premiada, estava negociando antes os termos que ia ser, e se ele pagasse, ele não ficava preso. Ele era corrupto, tinha crimes, mas se ele pagasse, ele não seria preso. E ele chegou a pagar uma primeira parcela de 612 mil dólares para um outro advogado que se chama Marlos Arnes, que é sócio do Zuccolotto também e sócio da Rosângela Moro também. Ele pagou e o Tacla Duran tem o comprovante do depósito. Ele fez uma transferência internacional da Suíça. Por isso que acionaram a Justiça da Suíça lá para saber quem era o Tacla Duran. Ele tinha dinheiro lá também. Ele pagou uma primeira parcela de 612 mil dólares para esse Marlos Arnes e ele tem o comprovante. Então, quando a Interpol chegou lá para procurar ele, falou: a Justiça do Brasil está te procurando, ele falou: eu não sou foragido da Justiça. Eu estou sendo perseguido por um juiz que não está sendo imparcial, ele está querendo me extorquir dinheiro. Contou toda a história e mostrou o comprovante. A Interpol disse simplesmente o seguinte: é fácil de perceber que o Tacla Duran está sendo perseguido por um juiz que não é imparcial, Sérgio Moro. Ele é parcial, ele está fazendo uma perseguição ao Tacla Duran. E a Justiça da Espanha disse a mesma coisa. E a Justiça da Suíça disse a mesma coisa. E a Justiça dos Estados Unidos também disse a mesma coisa, porque o dinheiro passou por lá. Todo mundo ouviu a história dele, todo mundo viu a documentação e todo mundo aceitou a história dele. Só quem não aceita a história dele é a Justiça brasileira. Veja só, a Justiça brasileira, Sérgio Moro, nunca se interessou em ouvir a delação dele. Ofereceram a delação. Quando ele disse que queria delatar, ninguém quis ouvir. Eu falo por videoconferência, eu falo daqui mesmo, eu falo, não se interessaram, enterraram o caso. E ficou por isso mesmo. Mas agora esse assunto voltou. E por que voltou? Veja só. Quem mudou é o Procurador-Geral da República. O Procurador-Geral da República é um cara fundamental nessa história, porque assim, o Ministério Público investiga todas essas denúncias que você está vendo. Investiga os poderosos, seja de empresa, investiga os poderosos, seja da política. O Ministério Público é um órgão muito forte. Faz parte do Ministério Público os procuradores, como o Deltan Dallagnol. Eles que estavam investigando a Odebrecht, que estavam investigando o Tacla Duran. Quem que é o chefe? O Procurador-Geral da República, que era o Janot, depois passou a ser a Raquel Dodge e que agora é o Augusto Aras. Por que ninguém investigou isso antes e agora estão investigando? No tempo do Lula e no tempo da Dilma, eles respeitavam o que se chama de lista tríplice, porque é assim, o Procurador-Geral da República é um procurador que é eleito pelos próprios procuradores. Então, assim, quem dos procuradores aí quer ser procurador-geral? Eles fazem uma eleição interna entre os procuradores, votam nos candidatos que eles acham que deve ser o procurador-geral, e dessa votação que eles fazem, os 3 nomes mais votados formam uma lista tríplice. E eles apresentam essa lista para o presidente da República. O Lula sempre respeitou a lista tríplice. Escolhia sempre o mais votado, ele nem indicava o segundo ou terceiro. A Dilma também sempre respeitou a lista tríplice. O Michel Temer, ele escolheu, mas já não era o primeiro. Então ele quebrou essa tradição quando ele escolheu a Raquel Dodge, mas ainda ficou dentro da lista tríplice. Então, antes, para investigar o Dallagnol, que é o procuradorzinho lá que sempre passava batido, quem ia investigar era o procurador-geral, escolhido pelos procuradores. Então era um deles. Era um deles julgando um deles, e sempre ficava por isso mesmo. Bolsonaro não, ele entrou e falou, eu não quero saber de lista tríplice, eu vou escolher quem eu quiser para ser procurador.
Então agora o Augusto Aras, apesar de ser procurador, ele não foi escolhido pelos procuradores, ele foi escolhido pelo Jair Bolsonaro, que tem todo o interesse do mundo em destruir a Lava Jato e destruir Sérgio Moro, porque na visão de Jair Bolsonaro, ele precisa se reeleger. Jair Bolsonaro é tão enrolado e é tão corrupto quanto os filhos. Na verdade, ele ensinou os filhos a trabalhar desse jeito. Quem botou os filhos na política, quem ensinou a fazer rachadinha, quem é envolvido com o escritório do crime, com as milícias, é Jair Bolsonaro que passou isso para os filhos. Só que o presidente não pode ser investigado. Então, para ele continuar solto e continuar como presidente para não permitir que os filhos sejam presos, é fundamental a reeleição. Ele não pode sonhar de não ser presidente da República, que no dia seguinte ele está sendo investigado como todos estão sendo. Então, o que ele pensa? Até 2022 eu vou me segurar aqui, eu não vou sofrer processo de impeachment, porque eu estou comprando o Centrão, estou dando cargo para todo mundo, eu vou ficar aqui. Só que em 2022 eu tenho que me reeleger para continuar não sendo investigado. E para isso ele precisa derrubar o Sérgio Moro. Porque, veja, a esquerda é um confronto que é inevitável. Ele vai ter que enfrentar alguém da esquerda. Se o cara não puder votar no Lula, ele não vai votar no Bolsonaro. Ele vai votar em outra pessoa de esquerda. Então, ali, pro Bolsonaro, aquele voto não conta. Ele não tem como conquistar. Mas do lado da direita, ele tem o João Dória, tem o Witzel, tem o Moro. Só que o Witzel já está quase sofrendo um processo de impeachment. O João Dória, ele não é muito conhecido, para falar a verdade, ele não é muito conhecido nem no estado de São Paulo. Apesar dele ser o governador, as pessoas não gostam muito dele. Ele é um cara meio antipático, meio arrogante. A Bia Dória com aquela história de não dar prato de comida para um morador de rua, que senão ele vai ficar mal acostumado. Pegou muito mal, já não gostavam do João Dória, ganhou porque é PSDB. Aqui no estado de São Paulo, eu posso falar porque eu sou daqui, o PSDB desde Dom Pedro II aqui que tá mandando no estado, é sempre o PSDB. Então ele ganhou mais por ser PSDB do que por ser João Dória. Mas ele não tem muita força nem aqui, imagina fora. Imagina no Nordeste, no Norte, quem que é João Dória, ninguém sabe. O candidato, o opositor forte mesmo de Jair Bolsonaro é o Sérgio Moro. E o Sérgio Moro tem uma vantagem, que ele tinha uma aprovação alta por causa da Lava Jato e ele saiu do governo. Quando ele sai do governo, ele vai manter essa popularidade lá em cima. A de Bolsonaro deve cair, porque a pandemia está aí matando cada vez mais pessoas, a economia que não anda, que não gera empregos, a popularidade dele pode cair. A do João Dória subiu um pouquinho no começo da pandemia, já caiu. O Witzel pode sofrer impeachment. Então o Bolsonaro precisa bater no Sérgio Moro, porque é como se ele estivesse na geladeira. Ele está lá no formol, está guardadinho para 2022, está parado no tempo. Ele está fora do governo, ele não está fazendo nada, ele também não está sofrendo críticas. Então a popularidade dele vai ficar meio intocada. É a hora de tirar da gaveta essa denúncia do Tacla Duran. Eles já estão conversando, o Tacla Duran sempre quis falar. Ele já está conversando desde junho com o Augusto Aras. Eles podem se encontrar e aí os procuradores já estão até com medo de que eles vão fazer uma busca e apreensão na casa do Sérgio Moro, porque o objetivo é desmoralizar Sérgio Moro. O objetivo é expor, mostrar o quanto ele é errado, o quanto ele não é um cara honesto. Não é simplesmente dizer assim, os métodos não são corretos. Não, eles precisam mostrar que o Sérgio Moro estava roubando dinheiro, extorquindo, cometendo crimes para quebrar a popularidade dele, quebrar essa imagem de combatente da corrupção, é o cara que está limpando o Brasil, mostrar que ele é sujo. Então essa é a missão de Jair Bolsonaro. É muito provável que aconteça isso, Sérgio Moro sabe, Deltan Dallagnol sabe, a visita da subprocuradora, a Lindora, que foi lá no Paraná, foi pegar dados da Lava Jato, tem 10 dias isso, deixou todos os procuradores loucos. Teve procurador da Lava Jato que pediu para sair da operação. Falou, não quero ficar mais aqui não serve para mim, vou sair. O Toffoli entrou na parada e falou, não, o Procurador-Geral da República tem direito aos dados da Lava Jato, sim. A Lava Jato é obrigada a compartilhar os dados com o procurador, sem frescura, sem burocracia, pediu é para mandar, ele está com tudo na mão. Ele está com todos os dados da Lava Jato. E ele vai falar com o Tacla Duran, eles estão negociando uma delação. Esse é o medo do Sérgio Moro. Porque agora Bolsonaro quer bater nele, porque nós já estamos chegando no meio do ano. Bolsonaro não tem como participar das eleições municipais, porque ele não conseguiu formar o partido dele.
Então, como ele não vai participar agora, ele está pensando em 2022. Ele não vai pensar em eleição municipal. Todo mundo está pensando. O João Dória está pensando em eleição municipal, porque ele precisa ganhar a Prefeitura de São Paulo, a Prefeitura do Rio, para tentar ser presidente do Brasil. Bolsonaro não. Ele não formou o partido dele, ele nem partido tem. Então ele está pensando em 2022 e ele precisa bater no Sérgio Moro. E ele está com todos os dados, não ele pessoalmente, mas o Augusto Aras, está com todos os dados da Lava Jato na mão e está negociando com o Tacla Duran. O Tacla Duran tem comprovantes. Ele tem o comprovante de depósito. Ele depositou $612 mil na conta desse Marlos Arnes, que era a primeira parcela dos 5 milhões de dólares, que ele disse que não pagou tudo, porque ele não tinha certeza de que ele ia ficar solto. Ele preferiu ir embora para a Espanha e tá lá vivendo, querendo falar. Esse é o pavor do Sérgio Moro, chama-se Tacla Duran, Rodrigo Tacla Duran, advogado da Odebrecht, que vai falar. Aguardem. Até por isso que o pessoal do STF é esperto. Eles estão esperando o Moro se quebrar. Em agosto, eles votam a suspeição do Sérgio Moro, vão devolver os direitos políticos para o Lula, porque está cada vez mais fácil, cada vez mais está chegando a derrocada do Sérgio Moro, e é Bolsonaro quem vai botar Sérgio Moro no chão, porque ele está pensando na própria sobrevivência na política. Certo, meus amigos? Então é isso, no final agora vai ficar o nome das pessoas que são membros do canal, porque é uma forma de agradecimento a elas. Fechado? Um grande abraço para vocês e eu já fui.